Vamos agora estudar a palavra, livro de Provérbios, capítulo 9. Chegamos agora no capítulo 9. Agora nós temos o encerramento daquilo que nós já vimos nos capítulos anteriores, quando estudamos juntos já por um bom tempo a antítese que existe entre a senhora sabedoria e a mulher insensata. São duas personagens aqui que figuram. A primeira delas, a sabedoria de Deus, que é concedida a todo o jovem filho de Israel, que é oferecida, que deve ser apreendida, abraçada, que todo pai e toda mãe devem tomá-la e então utilizá-la como instrumento de educação para a formação de seus filhos. E por outro lado, nós temos a mulher insensata, que figura aqui então a insensatez do mundo e todos os seus valores e toda a sua ideologia. E nós então chegamos agora no capítulo de número 9, e o capítulo de número 9 ele vai fechar o assunto mostrando mais uma vez que o convite da sabedoria é totalmente diferente do convite da mulher insensata. Ambas aqui apresentam no capítulo 9 suas casas, e observem que este assunto a gente já viu quando a própria sabedoria falou a respeito de si mesma e convidou então para que lavrou as suas 7 colunas, carneou os seus animais, misturou o seu vinho e arrumou a sua mesa, já deu ordens às suas criadas e assim convida desde as alturas da cidade. Quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de senso diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que misturei. Deixai os insensatos e vivei. Andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o perverso a si mesmo se injuria. Não repreendas o escarnecedor para que te não aborreça. Repreende o sábio e ele te amará. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo e ele crescerá em prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Porque por mim se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te acrescentarão. Se és sábio, para ti mesmo és. Se és escarnecedor, tu só o suportarás. Então, o convite da sabedoria, ele é apresentado a partir do versículo de número 4, mas observem que no início Salomão vai descrevê-la mais uma vez. Veja que a sabedoria apresentada como uma senhora figura a sabedoria ensinada pelo rei Salomão. Qual a fonte desta sabedoria? O temor do Senhor. É importante a gente lembrar disso. Este é o cerne do livro. E é interessante notar que, à medida que nós estudamos o livro de Provérbios, nós vamos perceber que Salomão tomou um estilo literário e uma forma de se ensinar que era tão comum no Antigo Oriente Próximo. Você vai encontrar, como eu já disse a vocês, escritos proverbiais entre os egípcios, entre os babilônios. Você vai encontrar entre as civilizações que rodeavam, principalmente as maiores, que rodeavam o reino de Israel, a mesma utilização de linguagem proverbial, de apresentação, de uma apresentação de ditos proverbiais, de ensinos de sabedoria. Só que qual é a grande diferença aqui? Qual é a grande sacada de Salomão aqui, para a gente falar de uma forma bem simples? É que o princípio que ele utilizou para fundamentar seus provérbios, porque a maioria deles, escritos por Salomão, outros por outros sábios, reúnem este maravilhoso livro, foi o temor do Senhor. Então, Salomão usou o livro de Provérbios de forma interessante para apresentar o evangelho da graça de Deus. Porque se o temor do Senhor fundamenta
é o princípio para a sabedoria de vida, nós vamos notar que quando a sabedoria convida o jovem simples a entrar em sua casa, o que é que ela vai dizer? Vejam só no versículo de número 6. Vamos ler o versículo de número 6. Deixai os insensatos e vivei. Andai pelo caminho do entendimento. Veja, o caminho do entendimento proposto pela sabedoria, a senhora sabedoria, é o caminho da vida. A casa da mulher insensata, que figurava a sabedoria que estava sendo ofertada pelas demais nações, não tinha propósitos de vida, senão de morte. Os valores eles eram totalmente diferentes. Aqui nós temos então Salomão mais uma vez revelando que aquilo que ele fez durante toda a sua história de vida e que está descrito no livro dos Reis foi extraordinário. Salomão teve um papel evangelizador no período em que ele foi rei, que muitos de nós, quando lemos a sua história, não percebemos. Se vocês lembrarem comigo, mais uma vez, a história de Salomão, muitos reis foram até Jerusalém só para ouvir sobre a sabedoria do grande rei de Israel. E nos chama a atenção que a rainha de Sabá, quando esteve lá, não voltou para a Etiópia dizendo como Salomão era grande e sábio. Ela voltou dizendo como o Deus de Salomão, ele era grandioso. E o Senhor Jesus Cristo comprova isso quando ele diz que no grande dia do juízo final, a rainha de Sabá, ela vai julgar todos aqueles que não optaram pelo caminho da vida, mas pelo caminho da morte. Vocês lembram dessa passagem? Quando Jesus Cristo foi questionado pelos religiosos do seu tempo, eles disseram, me dá um sinal, ou nós queremos um sinal de tua parte. Vamos para o Evangelho de Mateus, para a gente lembrar. Vamos lembrar juntos, por favor. Mateus, vamos abrir. Capítulo de número 12. Mateus, capítulo de número 12. A partir do versículo 38. É muito importante essa ponte aqui entre Antigo e Novo Testamentos, porque aí nós vamos perceber o valor do ensino de Provérbios ainda hoje para nós e para os nossos filhos. Vejam só, Mateus 12, de 38 em diante. Então, alguns escribas e fariseus replicaram, mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Os judeus sempre procuraram sinais. Ele, porém, respondeu, uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Que sinal foi este? Ele vai explicar, versículo 40. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ele estava falando sobre a sua morte e ressurreição. Este era o sinal que eles precisavam esperar, eles precisavam ver e crer. Aí, vejam só como nos chama a atenção os versículos 41 e 42. Primeiro, Jesus vai falar daquela geração de ninivitas que se converteu com a pregação do profeta Jonas. Versículo 41. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Agora vejam o versículo 42, vamos ler juntos. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Jesus, então, usou o exemplo da rainha de Sabá para falar daquilo que vai acontecer no grande dia do juízo. Ela foi ouvir a sabedoria de Salomão. De fato, o Senhor Jesus fala sobre isso. E a sabedoria de Salomão revelava algo maior e mais profundo, porque apresentava a palavra da graça
de Cristo. Agora, vamos lembrar um pouco da história da rainha de Sabá. 1 Reis, capítulo 10. Vamos voltar para o Antigo Testamento. Vamos lá. 1 Reis, capítulo 10. A partir do versículo de número 1. Vejam como isso, como a nossa leitura e a nossa observação da história bíblica ela é importante. Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão, com respeito ao nome de quem? Ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Isso era muito comum também na época. Reis sábios, eles então eram testados, provados com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém, versículo 2, com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas. Compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. Então, de uma forma cordial, um grande rei precisava hospedar os seus hóspedes e, recebendo um outro rei, nesse caso aqui a rainha de Sabá, ela também levava presentes quando fazia a sua visita. Então lá ela expôs tudo quanto trazia em sua mente. Versículo 3, Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas, e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o lugar dos seus oficiais, e o serviço dos seus criados, e os trajes deles e seus copeiros, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou fora de si. Ela ficou maravilhada com o rei, com o seu reino, com tudo o que ele oferecia, tudo o que estava a seu serviço. Mas notem que no final do versículo 5 diz que também ela ficou impressionada com o culto que ele prestava ao Senhor, o holocausto que oferecia na casa do Senhor. Ficou como fora de si e disse ao rei, versículo 6, foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que vim e vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram a metade. Sobrepujas em sabedoria e prosperidade a fama que ouvi. Geralmente, quando a gente ouve a história de Salomão e de seu encontro com a rainha de Sabá, há um enfoque muito grande nisso aqui. Ela saiu maravilhada com todo o reino, ela saiu maravilhada com a sabedoria de Salomão, e de fato ela ficou assim. Só que, olhem só a sequência do texto, um destaque especial. Felizes os teus homens, versículo 8. Felizes estes teus servos, que estão sempre diante de ti e que ouvem a tua sabedoria. Mas agora olhem só o versículo 9, vamos ler? Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel. É porque o Senhor ama Israel para sempre, que te constituiu rei para executares juízo e justiça. Então, muito mais do que ter saído maravilhada com toda a extensão do reino, com tudo o que com tudo o que Salomão possuía, pelo número dos seus criados, da maneira como eles se vestiam, seus copeiros, a quantidade de comida, onde os seus oficiais estavam postos, ela ficou muito mais maravilhada com tudo, que ela não saiu louvando ao rei Salomão. Mas o propósito de falar a respeito da sabedoria verdadeira, de vida, que é o temor do Senhor, provocou mudanças tão profundas na vida daquela mulher que ela jamais foi a mesma. De modo que quando nós procuramos entender a história da rainha de Sabá e os efeitos daquela visita, e por que ela fez tal declaração e não foi vazia, comparamos com o que Jesus disse a seu respeito, e o que foi que Jesus disse? Que ela foi salva. Que ela vai estar no dia do juízo
julgando aquela geração dos dias de Jesus que o rejeitou, consequentemente todos aqueles que optaram pelo caminho da mulher insensata, o caminho de morte, e ela será um testemunho vivo de alguém que veio de longe para ouvir falar da sabedoria de um homem e acabou saindo de lá reconhecendo que ele não falou de si mesmo, mas ele falava da sabedoria que vem do Senhor. Então vamos voltar para Provérbios 9 e vejam como isso faz sentido para nós. Mais uma vez, irmãos, porque é necessário reforçar isto. Quando nós tratamos do livro de Provérbios, e este livro, ele é especial para a criação e a formação das futuras gerações, nós não estamos aqui pegando apenas um livro poético, um livro que traz uma série de instruções e que nós podemos apenas aprendê-las, decorá-las, dizê-las, não. Aqui está o ensino para a vida, porque é palavra de Deus. E se nós optarmos por algum tipo de sabedoria, prezarmos, valorizarmos qualquer outro tipo de sabedoria, antes de observar o que esta sabedoria de vida divina nos oferece, então nós estaremos rejeitando tudo aquilo que o Senhor nos dá como um grande banquete. Por isso que quando você olha comigo novamente para o capítulo 9, a sabedoria figurada aqui como uma senhora celestial, o que foi que ela fez? Versículo 1, edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas. Uma casa com 7 colunas era um palácio, principalmente para as dimensões do reino de Israel. No Antigo Oriente Próximo há um registro da residência de Assurbanipal, que foi um grande rei do Antigo Oriente Próximo, e a descrição da sua casa é que ela possuía 12 colunas. Daí você já tira a ideia, uma casa com 12 colunas era um palácio. Esta é a casa da Senhora Sabedoria. Ela edificou a sua casa, o lugar da sua morada. Aqui nós temos então já um princípio que mais adiante vai ser aplicado quando nós estivermos ensinando e preparando as futuras senhoras da igreja de Deus. Vejam só, Provérbios 14, versículo de número 1. A mesma linguagem então sendo aplicada na instrução e na formação dos nossos filhos. Como é que uma mulher sábia, ela pode construir bem a sua vida, edificar bem a sua casa? Aceitando o convite da sabedoria e banqueteando-se com o seu verdadeiro alimento. Vamos ler o versículo 1 de Provérbios 14. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Vejam só, edificar a casa aqui, vocês vão entender então, à medida em que nós lemos o livro de Provérbios, traz a sua importante ligação com o que nós estamos vendo antes no capítulo 9. Por quê? Porque a casa da mulher insensata, ela será derrubada com as suas próprias mãos. Por quê? Porque não é uma casa onde reina a verdadeira sabedoria, o verdadeiro entendimento, o ensino que leva ao temor do Senhor. Provérbios 24, versículo 3, vejam outra passagem também, mais à frente, Provérbios 24, versículo 3. Este princípio do capítulo 9, o abraçar este ensino, ele vai se estender então na formação e na instrução das futuras gerações. Provérbios 24, 3, vamos ler. Com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Olha, se vocês continuarem, versículo 4 diz, pelo conhecimento se encherão as câmaras, ou seja, os compartimentos, os quartos de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Então, o convite da sabedoria não pode ser desprezado. Ela preparou a sua casa. Volta aí para o versículo 9, por favor. Ela edificou, lavrou as suas 7 colunas. Ela então começa a preparar o ambiente. Uma grande anfitriã, se ela
possuía 7 colunas em sua casa, então ela era uma pessoa de grande respeito em Israel. Esta é a ideia, esta é a figura. Também precisava tratar os seus hóspedes da mesma forma. Então o que foi que ela fez? Preparou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas. Versículos 2 e 3, carneou os seus animais, ou seja, preparou, mandou matar os animais para fazer o banquete, preparar o banquete, misturou o seu vinho. Aqui não a mistura com água, mas a ideia de que o vinho seria misturado com mel ou com ervas, ou seja, um preparo delicioso para aquele banquete. Arrumou a sua mesa, então uma mesa muito bonita para colocar as carnes, para colocar a bebida. Já deu ordens às suas criadas, versículo 3, e assim convida desde as alturas da cidade. Então, preparou um grande banquete para convidar muita gente, porque ela é uma grande anfitriã. E quem ela convida? Aqui então nós temos a partir do versículo 4 este convite da sabedoria. Quem é simples, quem é ingênuo. Quem é este aqui? É aquele que anda, lembrem comigo, no capítulo 7, perdido pelas ruas, prestes a ser tragado por aquela que está às escuras, que vai chamá-lo e atraí-lo para a sua câmara, para a sua casa, para o seu quarto, todo perfumado, mas que é um lugar de morte. A sabedoria, então, ela não se esconde, como nós vimos no capítulo 8, mas porque a verdade de Deus deve ser proclamada à luz do dia, para que todos possam ouvir. Mais uma vez eu torno a lembrar aos irmãos, nesta importante tarefa e missão da igreja, não podemos ter receio, mas convicção de que a sabedoria de Deus é a palavra da verdade que nós precisamos testemunhar, como Jesus nos mandou, anunciar o seu amor e graça para todos, para que todos possam ouvir, porque este é o grande banquete da graça de Deus. Então, para quem ela se dirige? Para o jovem, cabeça oca, chamado simples ou ingênuo, falto de senso, diz aí o versículo 4, o que é que ela diz? Volte-se para aqui, venha para minha casa. Vinde, versículo 5, comei do meu pão e bebei do vinho que misturei, então venha e se alimente da minha mesa, sente-se comigo e ouça a respeito da minha sabedoria. Deixai os insensatos e vivei, é o convite da sabedoria. Andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o perverso, a si mesmo se injuria. Não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreças. Repreende o sábio, e ele te amará. Então, ela começa a apresentar o seu convite, envolvê-lo com a sua instrução, e vai dizer então que o escarnecedor, ele nunca vai aceitar a repreensão. Aquele que tenta censurar o homem perverso, o homem de Belial, que nós já vimos anteriormente, irá se injuriar porque ele vai escarnecer, mas existe uma vantagem, um benefício quando aquele que ouve a sabedoria lhe dá ouvidos. Repreende o sábio, ela diz no versículo 8, e ele te amará. Dá instrução ao sábio, versículo 9, e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo e ele crescerá em prudência. Lembram de como a sabedoria se apresentou? Capítulo 8, versículo 12, eu, a sabedoria, habito com a prudência. Prudência aqui é a capacidade de se planejar para o futuro. E de conselhos eu disponho, de conhecimentos e conselhos. Então, o nosso filho, a nossa filha, ambos precisam receber a instrução diária da palavra do Senhor. Quanto mais instruídos, se tornarão sábios. Se farão mais sábios ainda. Quanto mais ensino for dado a ele, ele vai crescer então em prudência, diferentemente daqueles que são tragados
pela mulher insensata nas ruas. O temor do Senhor, então, diz o sábio Salomão, é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é prudência. O que nós investimos hoje na vida, na alma dos nossos filhos, apresentando a sabedoria de Deus como seu maior tesouro, não é algo que se limita apenas a este mundo, não se esqueçam, mas é algo que irá prepará-los para o banquete eterno. Não há alegria maior para um pai e para uma mãe quando chega a idade em que o filho da aliança, então ele diz, agora por mim mesmo irei professar a minha fé. E agora ele sentirá o gosto e o prazer de comer o pão e beber o cálice na mesa do Senhor. É o convite daquele que é a própria sabedoria de Deus, chamando os seus filhos para que aprendam com ele a verdadeira prudência, que seria este investimento que nós fazemos para as futuras gerações. Porque, diz o versículo 11, por mim se multiplicam os teus dias. Aí está a ideia da prudência. E anos de vida se te acrescentarão. Se és sábio, para ti mesmo és. Se és escarnecedor, tu só o suportarás. Se o ingênuo, ele escolhe o caminho do escarnecimento, ele vai então aborrecer ao Senhor, o seu caminho será de morte, e só ele irá suportar toda essa desgraça. É triste ver como muitos filhos de pais crentes optam por uma vida de escarnecimento, tornam-se escarnecedores. Só eles então terão que responder e suportar tudo aquilo que vem como resultado de sua loucura. Mas aqueles que se assentam na mesa da sabedoria, vejam que bênção, seus dias se multiplicam, sua vida tem então um acréscimo de anos e mais anos de vida. E lembrem-se, irmãos, que esta linguagem aqui, porque a sabedoria é celestial, não é apenas limitada, esta linguagem não se limita àquilo que a mulher insensata oferece aos homens, prazer temporário, carnal, mortal. Com uma passagem tão especial que eu gostaria então de aplicar o estudo desta noite, para compreendermos bem esta linguagem aqui em Provérbios 9. Vamos para o Evangelho de João, por favor, abram comigo no Evangelho de João. Capítulo 14. A partir do versículo de número 1. Porque por mim se multiplicam os teus dias e anos de vida se te acrescentarão. A sabedoria figura esta senhora aqui, chamada sabedoria no livro de Provérbios, figura a sabedoria divina. E nós sabemos onde ela pode ser encontrada. Que casa ela preparou para os seus filhos, para onde sempre ela apontava. João 14, então, diz assim para nós, a palavra de Cristo: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Por isso que quando o apóstolo Paulo fala a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, diz que Ele se tornou para nós justiça, salvação, santificação e também sabedoria. Porque nele está de fato a verdadeira sabedoria, porque a sabedoria é a essência do seu ser divino. E olhem para onde sempre esta sabedoria apontou. A respeito de que casa ela falava, a respeito de que morada. Lembrem-se, a sua linguagem sempre é celestial. Ela ensina o filho a andar nesta vida, mas entendendo sempre que ele é um cidadão
do reino dos céus, que os seus valores são celestiais, portanto a sua moral, ela sempre será pautada pelos provérbios da Bíblia, pelos mandamentos da Bíblia, pelo evangelho da graça de Jesus. Por isso que de maneira tão bonita, Jesus Cristo usa a mesma linguagem, e ele diz: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, por isso que o conhecimento do santo é prudência, conhecimento de Deus. Porque se nós nos tornamos sábios ao recebermos a sabedoria que vem da palavra, nós estamos investindo em nossos filhos por algo maior, futuro, que não se limita a esta vida que, como diz o sábio Salomão, é vaidade e correr atrás do vento sempre. Tudo passa, irmãos. Nós envelhecemos ou então morremos precocemente. Tudo passa. Nós adoecemos e de repente a nossa vida se transforma. Nós estamos bem e de repente nós perdemos tudo. Nós estamos à frente e de repente nós perdemos a dianteira. Os nossos filhos serão bem instruídos e educados se nós começarmos a entender o valor da palavra de Deus para a formação daqueles que estão sendo preparados para alcançar algo maior, um maior alvo, porque é eterno, a casa do nosso Pai, onde há muitas moradas. 7 colunas é uma linguagem de perfeição no Antigo Testamento, vocês sabem disso. As muitas moradas na casa de Deus nos mostram como Ele, de forma graciosa, oferece para todo aquele que crê em Cristo um lar no céu. E se assim não fosse, Jesus jamais teria dito isso para a gente, pois Ele foi para lá, voltou para o Pai, para nos preparar lugar. E quando eu for falando a respeito da sua ressurreição e ascensão, Jesus disse: e vos preparar lugar, eu vou voltar um dia, e eu vou receber vocês para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Os dias de vida que nós temos aqui, eles podem ser limitados, nós sabemos disso. Eles podem ser um pouco mais extensos. Mas não adianta, irmãos, longevidade nesta terra, sem a esperança de que um dia nós iremos morar no céu. Não adianta viver tanto tempo nesta terra, sabendo que um dia nós poderemos partir e não temos mais nenhuma perspectiva de vida. Somente aqueles que se banqueteiam na mesa da Senhora Sabedoria têm esperança e razão para crer. Somente aqueles que dão ouvidos à Senhora Sabedoria sabem o caminho para onde vão. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos orar. Senhor, agradecemos a bênção que é para nós estudarmos a Tua Palavra. Ajuda-nos, ó Senhor, a entendermos quão preciosa é a Tua sabedoria. Ela nos ensina o temor do Senhor. Ela nos prepara diariamente para que sejamos prudentes e envolvamos toda a nossa casa em um planejamento que não se limita a este mundo, a oferecer formação para os nossos filhos, que não se limitam a esta terra, mas que visualizam, vislumbram algo maior. Ensina-nos, ó Senhor, a Tua Palavra, para que dela nos tornemos cada vez mais sábios e cresçamos em sabedoria e prudência, para que formemos os nossos filhos, ensinando-os a entregarem os seus corações a Cristo,
que é poder de Deus e sabedoria de Deus. Ensina-nos, ó Senhor, como igreja, a compreendermos que este é o maior investimento que podemos fazer nesta terra e que este é o caminho do verdadeiro testemunho do teu povo, quando, assim como Salomão, que se tornou tão conhecido por sua sabedoria, atraiu pessoas para ouvirem falar a respeito da sua fé. Que esta igreja, Senhor, e todas as outras igrejas espalhadas em nosso país, sejam como faróis que orientam aqueles que estão perdidos na escuridão de um mar de tanta maldade, insensatez e loucura dos homens que trocaram a sabedoria que é Cristo pela insensatez de seus corações. Que as pessoas possam vir atraídas para conhecer mais a respeito de um povo sábio e que saiam então dizendo como é bendito o Senhor que eles adoram e servem, como é maravilhoso o Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Rei de suas vidas. Em nome de Jesus que oramos. Amém.